Paz do Senhor. Hoje vamos estar meditando em Salmo 89 e versículo 20, que nos diz assim: Encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi. O tema desta meditação: Deus escolhe os improváveis. Nós vamos ver que Davi, ele foi moldado no processo da rejeição. Nós vamos ver que pelo fato de ele ser ruivo, ele era rejeitado pela família e ele era pastor. E ele estava distante da família, cuidando das ovelhas. Ali ele corria risco de vida, cumprindo o propósito ao qual naquele momento o Senhor estava o moldando para o futuro do povo de Israel. Nós vamos ver que a palavra do Senhor vai nos dizer: Encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi. A gente somente encontra aquilo que a gente procura. Aqui nós vamos ver que Deus, ele vai dizer: Encontrei Davi, meu servo. Deus estava procurando um homem segundo o coração dele. Para esse versículo ser bem específico, a gente somente procura aquilo que a gente deseja encontrar. E nós vamos ver que Davi, ele foi desprezado pela sua própria casa, pela sua própria família. E nós vamos ver que Davi, ele apacenta as ovelhas, ele tem a experiência ali de matar o urso, matar o leão, e ele comia separado da família, pelo fato de ele ser rejeitado. Ele comia juntamente com as ovelhas. E nós vamos ver que o Senhor, ele estava trabalhando no coração de Davi. Então nós sabemos que ali ele foi desprezado, ele foi rejeitado. E olha como é importante a consciência ali das pessoas que o rejeitam. Quando Samuel vai ungir ali, que o Senhor fala que ele se provia de outro rei, que Samuel vai até a casa de Jessé, nós vamos ver que ele chega e Samuel, ele vai olhar para a aparência dos filhos de Jessé. E nós vamos ver que o Senhor vai advertir ali Samuel, né? Que o Senhor não atentava para a aparência, mas o Senhor atentava para o coração. Então nós vamos ver que ali Samuel, ele é advertido pelo fato dele olhar para a aparência. Essa palavra vai estar baseada lá em 1 Samuel capítulo 16 e versículo 7, que vai nos dizer assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem. Então aqui o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Aqui, quando os irmãos de Davi estavam passando, e Samuel, ele vai atentar para a aparência de Eliabe. Então nós vamos ver que passa todos os irmãos de Davi e nenhum deles era, porque o improvável, ele estava no campo cuidando das ovelhas. E nós vamos ver que Samuel fala: só vamos sentar à mesa quando Davi chegar. Daí ainda ele pergunta para Jessé: Tem mais um filho? Tem mais filho? Aí então Jessé vai lembrar do seu filho que estava no campo.
Ele vai lembrar. Ainda ó, como Samuel vai dizer, ó. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então nós vamos ver que foi chamado Davi, e Davi chega para então todos sentar na mesa. E nós vamos ver que ali Davi é ungido e o Espírito do Senhor vai adestrando Davi, cuidando das ovelhas até chegar o determinado tempo ao qual ele assume como rei. E nós vamos ver que ele foi rejeitado pela família, ele foi rejeitado por Saul, né? Saul tinha inveja dele, e através da vida de Saul, ele foi ainda mais moldado pela mão de Deus e preparado para o grande dia quando ele tomasse ali no tempo oportuno de Deus o reinado, se assentasse literalmente e assumisse o reinado de Israel. Nós vamos ver que aqui no capítulo 16, no capítulo 17, perdão, e versículo 28, quando Davi ele vai levar alimento para seus irmãos que estavam na guerra ali com os filisteus. E nós vamos ver que Eliabe, quando Davi chega, Eliabe já diz, capítulo 17, versículo 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Olha só como que a visão de Eliabe julgando a Davi, pelo fato de Davi estar lá. Ele não tinha compreensão que ele estava lá porque seu pai Jessé o havia enviado. Ele entra com palavras de julgamentos a Davi, falando que Davi só tinha ido lá para ver a peleja. Mas Eliabe não sabia que era o próprio Deus que tinha mandado Davi lá para entregar a eles a vitória. E nós vamos ver que aqui Davi é rejeitado por Eliabe. E então nós vamos ver que Davi, o Senhor estava ensinando ele a passar pelo deserto e ter experiências. Assim somos nós. Quantas vezes nós somos rejeitados pelas pessoas, mas Deus nos escolheu. Nós éramos improváveis e Ele nos tornou aprováveis. Pelos processos nós vamos nos tornando aprovado. E nós vamos ver que o primeiro ponto é a renúncia. Davi, ele renunciou tudo que ele podia servir, ele servia a Deus mesmo cuidando das ovelhas. O segundo é a fé. Nós vamos ver que a fé de Davi fez com que ele fosse adestrado para desfrutar do propósito de Deus. E nós vamos ver que a obediência de Davi também o leva a conquistar o propósito de Deus. E nós vamos ver também a disponibilidade de Davi. Ele foi um homem falho, ele errou. A palavra não esconde os erros de Davi. A palavra não esconde os erros de Moisés, as falhas de Moisés como um ser humano.
E o que eu fico mais grata a Deus e maravilhada, porque Deus não esconde os erros e nem as falhas de nenhum dos filhos de Deus na palavra. Deus não esconde as falhas de Abraão, Deus não esconde as falhas de Moisés, Deus não esconde as falhas e os erros de todos os escolhidos dele. De Paulo, o Senhor não esconde. Então nós vamos ver que Davi, ele foi naquele dia porque foi ordem do pai, mas também obediência a Deus. E nós vamos ver que para nós poder desfrutar o propósito de Deus em amor, temos que seguir esses passos. E nós vamos ver que Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas ele era um improvável. Nós podemos dizer que quando Davi enfrenta em fé o urso, ele estava enfrentando em fé e sendo capacitado por Deus para enfrentar o gigante lá na frente. Qual é o urso que você precisa enfrentar? Qual é o gigante que nós precisamos enfrentar? Nós fomos improváveis, mas o Senhor nos escolheu, mesmo pessoas não nos escolhendo. E eu fico tão grata ao Senhor, porque as pessoas não veem valor nas pessoas, mas Deus vê, Jesus vê, porque Ele morreu por mim e por você. Nós vamos ver Moisés quando ele mata aquele egípcio e ele foge para o deserto. Lá ele teve um encontro com Deus, foi no deserto. Aqui, Davi estava cuidando das ovelhas só ele e as ovelhas e o cuidado de Deus para com ele. E nós vamos ver que Salmo 23 é um salmo muito conhecido. Quantos salmos Davi escreveu inspirado pelo Espírito Santo de Deus? A marca dos improváveis é a rejeição. José, quando ele passa pelo processo da rejeição também, o propósito era ele ser o segundo maior autoridade da terra. Mas ele passou pelo processo da rejeição. E Jesus, o que podemos falar de Jesus? Não tenha medo de enfrentar as rejeições. Não seja paralisado pelo medo de ser rejeitado. Jesus foi rejeitado. Quantas vezes Jesus ele se afasta do meio da multidão para não ser morto, porque ainda não era a hora. Ele se cala, baixa a cabeça e sai de mansinho. Assim somos nós. E tá tudo bem. Diante de Deus, nós temos consciência que nós estamos sendo moldados. Nós sabemos que Deus ele tem um plano para os rejeitados. Ele tem um plano de cura para a rejeição interior. E então, por esse motivo, ele permite. Por esse motivo, através dos nossos processos, nós somos moldados. Não segundo o que nós queremos, mas segundo o que Deus quer. E ninguém consegue chegar no propósito de Deus sem passar pelos processos. Quando os processos são interrompidos, os propósitos não são cumpridos. Como é gratificante e maravilhoso saber que tem um Deus que nos esconde, que Ele nos escolheu, indiferente do que você acha de você
ou o que você pensa de você. Ele vai instruindo você, moldando você, conforme você vai dando liberdade e tendo disponibilidade, ele vai trabalhando. Porque nós somos moldáveis. Nós somos moldáveis. E o que nos alegra e alegra o coração de Deus é saber que nós podemos se deixar ser moldado ou envelhecer e não ser moldados. Porque alegra o coração de Deus, o caráter de Deus ser revelado em nós. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, Jesus. Obrigado porque o Senhor escolhe os improváveis, aquele que ninguém dá nada. O Senhor escolhe. Obrigado, Senhor, porque aqueles que não têm consciência, não têm entendimento, que são teus escolhidos e que precisam tomar um posicionamento de fé. Vai ao encontro, Espírito Santo. Vai ao encontro, quebrando amarras, algemas nas mentes, nos corações, nos pensamentos. Que toda improbabilidade deles mesmos para com eles venha ser quebrado, venha cair por terra, venha ser desfeito em nome de Jesus. E que possam ter compreensão e entendimento que o Senhor escolhe os improváveis para que o seu propósito venha a ser realizado e cumprido nessa terra. Obrigado, Espírito Santo. Visita nos hospitais, visita nos presídios os improváveis. Visita aqueles que estão presos, amarrados nos vícios. Todo e qualquer tipo de vício. Todo e qualquer tipo de dor. Em nome de Jesus nesta manhã. Que possa ser desfeito em nome de Jesus e que os teus filhos possam ter consciência que tu és um Deus que escolhe os improváveis para que o teu propósito seja realizado e cumprido nessa terra. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz. Nós te bendizemos porque tu nos provou que os rejeitados têm propósito. Obrigado, Senhor, que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.